Queridos, hoje pela manhã nós vamos falar a respeito de um tema maravilhoso. Hoje, vamos falar de um tema maravilhoso. Como sempre, temos ouvido coisas preciosas aqui. Vamos falar sobre gratidão. Você pode repetir comigo? Gratidão. Eu gostaria já de deixar a indicação de um livro do André Martins, O Segredo de Viver Feliz. Viver feliz não é sem querer, é de propósito. Olha só a mensagem dessa capa já é poderosa aqui para você, querido. E gratidão, eu não sei se você sabe, queridos, mas gratidão já foi um tema, na verdade foi a hashtag mais utilizada pelos brasileiros no ano de 2017. Sabia disso? Então aproveita aí, vamos reviver o ano de 2017, coloque no chat hashtag gratidão, para que você já comece a interagir com aquilo que Deus vai compartilhar ao seu coração. Queridos, a palavra fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, nós vamos iniciar com esse texto bíblico. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, a partir do versículo 1 em diante, Paulo escreve aos Tessalonicenses e ele vai falando sobre o dia do Senhor. E quando houver paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. O dia do Senhor virá, mas nós não vamos ser surpreendidos. Nós não seremos apanhados de surpresa. E Paulo diz: vigiemos, pois, sejamos sóbrios. E na sequência, ele traz alguns conselhos que nós podemos chamar aqui de os últimos conselhos para aquela igreja. E ele diz, a partir do versículo 15, procurem sempre fazer o bem, estejam sempre alegres, permaneçam sempre orando, sejam sempre agradecidos. Novamente, queridos, procurem sempre, você pode dizer isso comigo? Sempre. Sempre fazer o bem, sempre alegres, permaneçam sempre orando e sejam sempre agradecidos. E Paulo continua, e Paulo finaliza o versículo 18, porque essa é a vontade de Deus. Veja, queridos, o que Paulo diz. Essa é a vontade de Deus. É interessante, queridos, como nós ouvimos com frequência, pessoas falando assim, puxa, eu queria tanto conhecer, saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. E sabe, queridos, na Bíblia, isso mesmo, na sua Bíblia, nessa que está aí na sua mão, você tem inúmeras passagens que falam a respeito da vontade de Deus para a sua vida, deixam clara qual é o desejo, qual é a vontade de Deus para você. Então, se você ler a sua Bíblia, certamente isso vai te ajudar muito. E Paulo, queridos, veja que interessante, Paulo não diz, façam quando vocês estiverem com vontade. Não é o que Paulo diz. Paulo diz, façam porque é a vontade de Deus. Paulo nem diz assim, façam quando Deus estiver com vontade. Paulo diz, é a vontade de Deus. Paulo afirma, queridos, te assegura que essa é a vontade de Deus, foi a vontade de Deus, é hoje e será. Então eu posso estar seguro, queridos, de que esse tipo de comportamento, procurar sempre fazer o bem, estar sempre alegre, permanecer sempre orando, ser sempre agradecido, é a vontade de Deus, uma vontade atemporal, não é uma vontade momentânea, condicional, não, queridos. Deus sempre deseja encontrar você agradecido. Por isso, queridos, eu e você temos aqui uma orientação clara e segura a respeito de como nós podemos nos comportar. Paulo não diz, e se Paulo diz assim, olha, seja sempre agradecido, isso significa dizer que em alguns momentos eu vou precisar ser grato, tendo vontade ou não. Pode ser que em alguns momentos eu tenha vontade, eu tenha desejo de ser grato, de expressar gratidão. Sim ou não? É muito comum, em alguns momentos,
a gente perceber algo que alguém faça por nós. E isso, queridos, te impulsiona para uma atitude de gratidão. Mas Paulo diz, sejam sempre agradecidos. Isso significa ser grato, tendo vontade ou não. Ser grato, querendo ou não. Ser grato, percebendo ou não motivos que poderiam te levar a agir assim. Queridos, eu preciso sempre ser agradecido. Ser agradecido é um estado permanente, um estado constante, eu e você, sempre sermos agradecidos. E eu quero dizer para você, queridos, que dar graças, como a Bíblia diz no Salmo 100, versículo 4 e 5, entrai pelas portas com ações de graças, ou dar graças, como o próprio, em algumas versões, o próprio Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, é uma atitude, não é um sentimento. Se você ficar esperando que o sentimento chegue para que você possa expressar gratidão, querido, você certamente não vai estar cumprindo aquilo que a Bíblia chama de vontade de Deus. Aquilo que a Bíblia diz que é a vontade de Deus para você. Porque dar graças, expressar gratidão, não depende de vontade, não depende de sentimento, depende de uma atitude deliberada, depende, queridos, de uma decisão que eu e você tomamos, de sermos agradecidos, levantar mãos santas e rendermos graças a Deus. Graças pelo quê? Graças, queridos, por tantas coisas maravilhosas que Deus tem feito na sua vida. Graças, queridos, por tudo aquilo que você tem. Graças pela forma sobrenatural como Deus te alcançou, independente de sentimento, querido. A Bíblia diz: dê graças. Eu dou graças a Deus, eu rendo graças, eu reconheço, eu honro, eu valorizo tudo aquilo que tem acontecido na minha vida. E então o sentimento chega, mas eu não dependo dele para fazer a vontade de Deus. Eu não dependo do sentimento para fazer aquilo que Deus quer. Eu só preciso saber o que Deus quer. E uma vez que eu sei, eu vou fazer. Diga comigo, querido, eu vou fazer. Com sentimento ou sem sentimento? Eu vou fazer, eu vou viver uma vida agradecido, queridos, exatamente como o salmista escreveu no Salmo 103. Davi escreveu um salmo que é conhecido como Cântico de Gratidão. Ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios ou das tuas bênçãos. E eu fico pensando, queridos, vejam o cuidado de Davi, dizendo para ele mesmo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos teus benefícios. Queridos, eu fico pensando, eu vou compartilhar aqui, confessar com você, eu fico pensando, quantos benefícios de Deus eu deixei passar de forma despercebida. Quantas coisas maravilhosas Deus já fez, queridos, por mim. E talvez eu não consiga olhar para trás e reconhecer. Queridos, mas na medida em que luz chega, eu vou mudar. Eu vou corrigir. E eu vou falar para mim mesmo exatamente como Davi fez: ei, alma, bendiga ao Senhor, não se esqueça das suas bênçãos, não se esqueça dos seus benefícios. E Davi começa a relacionar aqui aquilo que de tão maravilhoso, queridos, Deus fez por ele. E ele diz: é Ele quem perdoa os pecados, é Ele quem cura as doenças, é Ele quem resgata a sepultura, coroa de bondade e misericórdia, é Ele que enche de bens a sua existência, e por isso a juventude se renova. Olha aí, quem quer ficar mais jovem? É Ele, queridos, Ele faz justiça, Ele defende a causa dos oprimidos, é compassivo e misericordioso, é paciente, cheio de amor, não acusa sem cessar, não fica ressentido, não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem.
Queridos, não é maravilhoso, queridos, esse exercício de recordar os benefícios, os grandes feitos do Senhor na sua vida, para que eu e você cultivemos no nosso coração essa atitude de gratidão? Querido, deixa eu lhe dizer algo. Gratidão não é uma perspectiva de ver a vida, é a melhor. É a melhor. Amém? Viver valorizando, honrando, reconhecendo aquilo que Deus e aquilo que as pessoas têm feito por você. Amém, queridos? Que eu e você, nós possamos cultivar essa atitude de gratidão. Por quê? Porque é a minha vontade? Porque eu estou me sentindo grato? Não. Porque eu sei que essa é o quê? A vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, querido, não foi nem será, é a vontade de Deus. Então, queridos, eu vou ser grato, eu vou viver com o coração, eu vou cultivar gratidão, queridos. Eu vou recordar, eu vou fazer continuamente esse exercício de lembrar a mim mesmo as coisas maravilhosas e grandiosas que Deus tem feito por mim. Oh, glória a Deus! Porque, queridos, quem não cultiva a gratidão, em algum momento pode se encontrar num terreno chamado ingratidão. Ingratidão. E, queridos, pessoas ingratas, geralmente, imaginam que sempre tem alguém devendo alguma coisa para elas. Pessoas ingratas, queridos, acreditam e cultivam pensamentos de que tudo aquilo que fazem por elas sempre é pouco. Pessoas ingratas, ficam sempre pensando que mereceriam mais. Pessoas ingratas, queridos, acham que todo reconhecimento feito ainda é insuficiente. Pessoas ingratas, queridos, sempre acham que não recebem uma justa valorização. E esse lugar de ingratidão pode colocar qualquer um de nós, ou mergulhar qualquer um de nós, num ambiente de insatisfação, de descontentamento constante, murmuração e insegurança. Nesse lugar de ingratidão, queridos, por mais que você tenha, sempre vai parecer que falta alguma coisa. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, querido. Se você não é feliz com o que você tem, você nunca será com o que quer. Se você não é feliz com o que tem, você nunca será, queridos. Nunca será com o que quer. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, a Bíblia diz: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Ou seja, olha que interessante. É possível ter tudo e ainda assim ter falta de tudo. Você concorda que é uma vida, queridos? É uma vida miserável. É uma vida muito distante daquilo que é o quê? A vontade de Deus para a sua vida. Diga, a vontade de Deus para a minha vida. É muito distante, queridos. Mas nós não vivemos assim. Nós não somos assim. Ao contrário, nós somos gratos. Diga comigo, eu sou grato. Grato, queridos, pelo quê? Grato pela minha vida. Eu sou grato, queridos, pela minha vida. Eu sou grato por aquilo que Deus tem me proporcionado. Eu sou grato por aquilo que eu tenho. Eu sou grato, queridos, pela minha família. Eu sou grato pela esposa que eu tenho.
Eu sou grato pelos meus filhos. Eu sou grato pelos meus pais. Eu sou grato até pelos meus sogros. Eu sou muito grato pela sogra da minha esposa. Eu sou grato, queridos, pelo meu trabalho. Eu sou grato. Diga aí no chat, queridos, você que está nos ouvindo, eu sou grato pelo meu salário. É isso mesmo. Eu sou grato pelo que eu ganho. Eu sou grato pelo que chega às minhas mãos. Não, queridos, eu não vou viver insatisfeito, eu não vou viver murmurando, não vou viver reclamando, queridos, com nada. Como a Bíblia diz, eu dou graças por tudo. Eu sou grato por aquilo que chega nas minhas mãos, porque eu sei que eu faço um bom uso do que chega, mas eu não dependo só disso. Ou melhor, eu nem dependo disso, eu dependo de Deus. Deus é aquele que me guarda, que me supre. Eu sei o que Ele tem feito na minha vida, o que Ele tem feito por mim, e é nessa confiança que eu descanso. Amém, queridos? Eu sou grato pelos meus pastores. Diga você aí, eu sou grato pelo meu pastor. Diga, se quiser colocar o nome do seu pastor embaixo, está tudo bem. Eu sou grato pela minha liderança, queridos. Eu sou grato pela vida do pastor Bud, Mama Jen. Sou grato pela liderança que temos, pela liderança de Guto e Suelen. Eu sou grato, queridos. Eu e você somos gratos por essa visão que de alguma forma nos conectou ao propósito de Deus para a nossa vida. Eu sou grato, queridos. Eu sou grato. E cultivar essa disposição de agradecer, queridos, tira você de uma armadilha chamada armadilha da comparação. Amém? Porque, queridos, muitas vezes, pessoas ficam insatisfeitas quando olham para a vida de outras desejando ter uma vida que não tem. Não é verdade? Mas olha só, você sabe quanto custa para cada pessoa ter a vida que tem? Ou não só ter, mas manter a vida que tem? Sabe, queridos, olhar para a vida dos outros e desejar ter o que tem, sem o acesso às informações que você precisaria para fazer um julgamento adequado, só mantém você nesse terreno de insatisfação, de ingratidão, e te impede de olhar, queridos, e enxergar o brilho das coisas que Deus tem confiado a você. Não fique olhando para ninguém, queridos, não se compare com ninguém, não fique imaginando, ou não dê lugar ao seu coração para aquele ditado que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde. Não, queridos. A sua grama tem uma cor, a sua vida tem um brilho, as pessoas que estão com você têm valor. Queridos, aquilo que você tem experimentado em Deus é tão valioso. Eu não vou deixar de honrar o que Deus tem feito na minha vida. Eu também, queridos, não vou ficar olhando para o outro lado e tentando ser grato, olhando para a vida de alguém que eu acho que tem menos do que eu. Também não vou ficar feliz, não vou ficar satisfeito, porque eu olho para alguém e digo, rapaz, fulano vive esse tipo de vida, lida com esses problemas, minha vida está boa demais. Não, queridos, a gratidão segundo Deus, segundo a palavra, não é motivada por isso, não. A gratidão segundo Deus, queridos, ela é motivada por aquilo que você tem, por aquilo que você é, porque você reconhece que essa é a vontade de Deus e se alegra com o que Ele tem feito na sua vida. Amém, queridos? Como a Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, versículo 5, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Tenha alegria com o que você tem. Tenha satisfação, queridos, com o que você tem, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Paulo diz a Timóteo no capítulo 6, escrevendo sua primeira carta, versículo 8, tendo, porém, sustento
e com o que nos cobrir estejamos contentes. Diga comigo, eu tenho o que eu preciso. Você pode valorizar o que você tem, queridos. Você pode valorizar aquilo que Deus tem feito. Deus tem feito na sua vida, aquilo que Deus tem confiado a você. Isso é suficiente, queridos. É suficiente para que você viva uma vida de gratidão, sabendo que está obedecendo a Deus. Há uma passagem, queridos, em 2 Reis, eu gostaria que você abrisse lá comigo. 2 Reis fala a respeito de uma mulher, no capítulo 4, diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que tu tens, ou dize-me que é o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa. Não é interessante, queridos, porque a primeira resposta que a mulher deu foi: tua serva o quê? Não tem nada em casa. E muitas vezes é assim que nós estamos olhando para a nossa vida. O que eu tenho? Eu não tenho nada. Eu não construí nada. Eu não fiz nada. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então, disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. E partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. O azeite, então, parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Queridos, veja como essa mulher descobriu riquezas que num primeiro momento ela parecia não ter. Quando o homem perguntou: o que tu tens em casa? E ela disse: nada. Mas ela tinha muita coisa, queridos. Aquela mulher tinha os filhos. Aquela mulher tinha vizinhos. E os vizinhos eram muito prósperos. Porque ou ela tinha poucos vizinhos com muitas vasilhas, ou ela tinha muitos vizinhos. Porque, queridos, a quantidade de vasilhas que ela conseguiu recolher foi muito grande. Afinal de contas, o homem de Deus disse para ela: paga a tua dívida e vive do resto. Então, queridos, haja vasilha. Você não concorda? Ela tinha muita coisa, queridos. O que você tem? O que você tem, queridos? Você pode, assim como o salmista, assim como Davi no Salmo 103 disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Nenhum dos teus benefícios. Eu não vou deixar passar nada desapercebido. Eu não vou desconsiderar nada daquilo que de tão poderoso Deus tem feito na minha vida. Não, queridos, não vou. Eu vou ser grato, eu vou reconhecer. Amém? E, queridos, para finalizar, eu gostaria de propor a você que pudesse avaliar o seu nível de gratidão pela maneira como nós temos conduzido as nossas orações.
É muito comum nós direcionarmos as nossas orações para frente e orarmos pelas coisas que vão acontecer, pelo nosso futuro, por coisas que nós entendemos que envolve o plano de Deus para a nossa vida, e não tem nenhum problema nisso. Está tudo certo, está tudo bem. Mas tome cuidado, queridos, para que você não deixe de dedicar tempo de oração somente agradecendo, rendendo graças, reconhecendo, valorizando, honrando as coisas maravilhosas que têm acontecido a você. Muitas vezes, queridos, é possível que alguém pense que uma oração de gratidão, ela é fraca, é frágil, mas eu queria te lembrar que em João capítulo 11, a partir do versículo 41, quando Jesus se encontra com o morto, foi exatamente essa a oração que ele fez. Seja grato e seja ricamente abençoado, em o nome de Jesus.